Fia e Edu fizeram uma live lá em Campos do Jordão e anunciaram que a blogueirinha não estaria esse ano no casting do Corrida. E a internet agora está empolvorosa, mas vamos entender essa situação. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu sabia que isso não ia dar certo. Mas eu falei isso pra ninguém? Não. Então alguém pode falar que eu inventei isso agora só pra surpreender você no vídeo. E eu fiz, tá bom? Então, olha como é que eu sou falso. Mas vamos lá. O Fih e o Edu lançaram um vídeo falando sobre isso. Vamos lá. Revelando que a blogueirinha teve uma conversa com Rafa Dias e essa conversa fez com que a blogueirinha, mesmo fora da dia, não participasse do Corrida. Tá bom? Então vamos lá. Se blogueirinha iria participar do Corrida como jurada, e a gente confirmou, né, a presença da Queen. Porém, a gente tem uma atualização sobre isso. Não, a gente não só confirmou, como o look do teaser dela tava sendo costurado já. Não, tá tudo andamento e tal, né? Porém, né, isso, né, conversa que a gente teve com a Blogs, né? E após, né, esse período aqui, né, que se seguiu, recebemos atualizações aí. E a Blogs, ela tava ali, né, ela saiu da Dia TV, né, a blogueirinha. Tem uns meses que ela... Acho que ela entrou esse ano, ela já não tava mais na Dia, né? Mas independente dela estar ou não na Dia, né, a Blogs, ela ainda precisava ter ali, né? Vamos fazer olha o jeito que o Fih fala, ele está encontrando palavras pra falar de uma situação. Gente, quando você faz isso, desculpa, Fih, mas você está encontrando palavras pra falar de uma situação que não é tão fácil de ser falada. Porque quando você tem uma situação muito fácil, você fala na rata. Mas nesse caso, você tem um cuidado aqui. Tanto ela quanto o Rafa Dias, que é, né, o dono ali da Dia TV, né? Os dois têm uma relação ali, né? Não só empresarial, mas de amizade. É uma relação pessoal, profissional, que acaba até se misturando, inclusive, né? Os dois ficaram aí de ter uma conversa, tiveram essa conversa. E a partir disso, né, se decidiu ali. O meu sonho era estar nessa conversa, galera. Eu queria estar lá a cada segundo nessa conversa. Que ela não vai estar presente nessa temporada, gente. Blogs não vai estar. E como é uma questão muito deles ali, dos dois, de blogueirinha e Rafa. Dessa vez a gente realmente nem vai entrar em detalhes, gente. Porque é uma questão deles, assim, do Rafa, da Blogs do Rafa, da Dia. E aí a gente, né, deixa nas mãos deles aí falarem ou não sobre o assunto, né? Como muito uma questão deles. Mas ela não vai estar nessa temporada, gente. Isso. Então. E aí, essa foi talvez uma das maiores coisas que estavam se perguntando a respeito da temporada, que era a respeito de se que a blogueirinha iria estar na temporada ou não. E aí, o pessoal do Diva. O que me pareceu, agora eu vou falar quando eu assisti esse vídeo, me pareceu que, assim, tem algum caroço nesse angu, tá? E aí, o Diva Depressão no Twitter, postou no Twitter, o seguinte, ó. Qual foi a parte que vocês não viram de substituir a jurada por nenhuma outra? Seguiremos com 3 físicas, tá ótimo assim. Porque antes eram 4 juradas fixas, que era a blogueirinha, a questão da Blogs, a questão disso. Aí eu vou falar uma coisa. Eu tenho um start de como as coisas se deram tão mal com a blogueirinha. Foi no último leilão da blogueirinha, que teve todo um problema do leilão, dos lances, que teve um montão de questão. Ela teve que fazer vídeo público, se retratar. Foi um saco. Vocês lembram desse leilão? Mas também eu acho que existe uma coisa que eu sempre falo, que acaba incidindo sobre esses processos, que é as entregas comerciais. A gente vai ouvir a Ju Nogueira daqui a pouco falando um pouco sobre o que ela trouxe desse assunto. Mas eu acho que envolve um pouco sobre entregas comerciais. E eu acho que alguns clientes da Dia não gostaram. Isso daqui é puro, fonte do Tororó aqui. Que eu acho que alguns clientes da Dia não gostaram de como a blogueirinha fez as entregas comerciais. Porque eu também não estou vendo, dentro do perfil da blogueirinha, a blogueirinha tá fazendo publi.
ela não tá fazendo tanta publi. Eu não sei o que virar de blogueirinha, se a personagem vai continuar, mas eu estou vendo muito o Bruno hoje indo mais nos eventos do que a própria Blogs, que é a personagem interpretada pelo Bruno Matos. Então, assim, eu acredito que tem alguma coisa a ver com entregas comerciais. E se tem alguma coisa a ver com entregas comerciais, a gente vai ver. O que aconteceu? Blogueirinha foi ao Twitter para fazer a sua carta. Poderia ter ido com um look branco, mas não quis. Então, se a blogueirinha não conseguiu fazer piada desse assunto, é porque o negócio é mais sério do que a gente imagina. E a gente teve isso daqui, ó. Blogueirinha disse o seguinte: oi, gente, vim falar sobre um assunto sério. Esse ano eu não vou estar na temporada do Corrida. Eu sei que muita gente queria. Eu sei que vocês têm um carinho enorme por mim lá. E eu também tenho. De verdade, Corrida faz parte de uma história muito importante pra mim. Eu vivi coisas muito lindas aqui. Muitas coisas que vocês acompanharam e estiveram comigo. E eu tenho um carinho enorme pelo programa, pelo Edu, pelo Fi e por todo mundo que faz parte disso. Mas esse ano não aconteceu. É um outro momento, outros caminhos e outras coisas acontecendo. E tá tudo bem. Queria deixar claro também que isso não muda a minha relação com os meninos. A gente se fala, se encontra, se ama, torce um pelo outro. Não tem essa coisa de briga entre a gente, de amizade acabando ou algo parecido. Eu sigo torcendo muito por eles e pela Corrida. Tenho muito carinho por tudo que vivi lá. Só não vou estar nessa temporada, mas com certeza estarei assistindo. Obrigado pelo apoio e compreensão e amo vocês. Primeiro, você tá pedindo compreensão da internet, blog, você não entende como é que a internet funciona. Porque a internet está empolvorosa, por causa de qualquer migalha, a internet já está jogando, ó. Eu acho aqui que ela fez um posicionamento que deixa muito claro, e muita gente falou sobre Rafa Dias. Eu acho que aqui talvez a gente vai entender sobre essa questão do Rafa Dias. Mas, que eu não posso falar muito mal também, porque quero que seja meu patrão. Até eu, patrão quero. Mas o Rafa, eu acho que o Rafa é um cara muito certo com as coisas que ele faz, pelo menos é o que ele me transparece. E eu acho que aqui, eu não sei se é um daqueles casos de amigos que começam a trabalhar juntos e aí a amizade se mistura com o trabalho e aí as duas coisas se perdem. Eu tô sentindo que é um fim assim, meio definitivo entre a relação do Rafa Dias e da Blogs. Ou pode ser que eles tenham sido muito profissionais e tenham falado, não vai rolar. Eu continuo. É muito difícil quando, por exemplo, você tem um projeto com um amigo e você tem que demitir o seu amigo desse projeto porque tem muito sentimento envolvido. Porque às vezes seu amigo pode ser a pessoa mais legal do mundo, o cara que te ajuda em tudo, mas profissionalmente ele pode ser um bosta. E eu acho que aqui entra um caso de uma pessoa que profissionalmente não é a melhor pessoa do universo. Pelo menos é isso que transparece tudo que a gente vê sobre a Blogs. Então eu tenho esse questionamento aqui a respeito de blogueirinha. Porque tem muito Pessoal comparando com a situação da Maíra Medeiros. Gente, Gente, eu quero falar isso pelos meninos. Gente, vamos parar de comparar isso. Amigo, isso daí era uma outra era. Eram outros momentos. Era um período totalmente diferente. Já tem um espaçamento de tempo gigantesco. A Maíra tá vivendo a vida dela bem. O Diva Depressão tá vivendo a vida deles bem. Tá indo pra Campos do Jordão. Vocês estão tentando caçar pelo em ovo em uma coisa que talvez a gente vai saber um pouco sobre o que aconteceu nesses bastidores, mas talvez é uma coisa que a gente não precisa saber porque envolve coisas que se vierem a público vai ferrar todo mundo e a gente não quer saber. A gente tá aqui especulando, meu trabalho é especular e fazer críticas a respeito disso, mas aqui eu acho que é uma situação, e aí eu vou ser bem sincero, que é uma situação onde todas as pessoas que estão envolvidas estão satisfeitas com o que aconteceu. Eu tenho essa visão. Rafa Dias não perdeu. Gente, aí eu achei assim de uma classe do Rafa. Desculpa, eu tô puxando seu saco, tá? Eu quero emprego aí. Eu quero emprego, nem que seja carregando cafezinho pro Golden Boy. Entendeu? Eu aceito isso. Eu aceito carregar um cafezinho pro Golden Boy lá pra baixo e falar: tá aqui seu café. E me agachar e entregar pra ele. Eu aceito, tá? Eu aceito.
Por quê? O que acontece? O nosso querido Rafa Dias postou isso nos stories dele, que é um Reels da Ivete Sangalo. Eu não sei se isso é indireta, mas vamos ouvir. O estrelismo é um nadar contra si sem fim. Você só dificulta pra você. Pra ninguém mais. Só pra você. Aquilo tem um tempo. É insuportável viver exigindo. É insuportável. Para quem exige e para quem é exigido. Porque no final das... Lembra do negócio da Blogs? Lembra que eu falei que foi lá que eu acho que o caldo da relação azedou? Aquele dia teve um ataque de estrelismo gigantesco. Eu amei aquele leilão, tá, gente? Eu amo todas essas fusacas que a Dia junta com esse povo e faz assim, um absurdo, vai descendo assim a estratosfera. Eu amo. Mas o mais exigido disso tudo será você mesmo. Você pede tanto que no final, poxa, esse cara tem que apresentar alguma coisa. Se não apresentar, o negócio fica ruim pra você. Então, mantenha-se, trabalhe. Quer pedir coisas, quer inventar coisas, inventa dentro de casa. Fica pirando no espelho, no closet. Gasta aquelas roupas velhas que comprou, põe um sapato, pira e vai pra rua livre disso. E aqui eu acho que a Ivete fala uma coisa que é muito interessante. Eu sou vocês conhecem a personalidade histriônica da internet. Já fui comparado muito com blogueirinha, mas eu tenho um certo nível de, tipo, deixar as pessoas fazerem. Sabe? E lógico, tem coisas que eu queria que fosse mais do meu jeito. Mas eu também não tenho que cobrar tanto das pessoas. E às vezes certas coisas que eu não cobraria fariam com que o processo ficasse mais demorado. Eu falo isso porque eu trabalho com publicidade e eu lido com vários clientes e a gente tem clientes que às vezes eles querem caçar pelo em ovo. E eu acho que a gente tem que parar, eu acho que a gente tem que fazer isso como sociedade, parar de caçar pelo em ovo, porque eu vi recentemente um vídeo falando sobre isso, a gente não tá entendendo mais contexto. Então a gente tá muito no ego. E aqui o Rafa, eu acho que o Rafa deu... Assim, o Rafa deveria não ter feito isso. Na minha opinião. Desculpa, tá, Rafa? Eu posso varrer a Dia. Tá? Eu varro lá. A Beta, né, pode estacar confete. Puff, e eu vou lá e faço questão de varrer. Até fabrico um bolo novo pra ela não consumir microplástico. Porém, eu assim, como essa pessoa, eu olho e falo assim... Que eu acho que também tem certas coisas. Porque eu acho que esse é o nosso trabalho como amigo. Aí, fora da profissão. É falar às pessoas um pouquinho as coisas que elas não querem ouvir. E eu acho que se você tem amigos que só falam o que você quer ouvir, desculpa, essas pessoas são baba-ovos de você. Elas não são suas amigas. Um amigo fala coisas que você não quer ouvir. Cabe a você ou escutar ou não. Mas o amigo, ele vai. Até porque eu gosto de dizer, eu te avisei, é uma das experiências mais gostosas da vida. Então o amigo está nesse momento, ele está para fazer isso. Aqui eu acho que Rafa Deis... Eu acho assim, ele não deveria ter feito. Mas já que fez de forma bem feita, entendeu? Eu tenho esse pensamento. E agora eu quero ouvir ela, a minha guru. Ela que... E se eu aprender a falar besteira e exageros, eu aprendi com essa mulher. Ela tem gêmeos. 2 gêmeos, tá? 2 gêmeos lindos. E ela falou. E aí ela fez um vídeo falando sobre por que a Dia TV... Tchau, blogueirinha! E esse foi o motivo. E esse daqui eu não vi, tá? Então vamos ver junto aqui o motivo da blogueirinha ter feito isso. E se a Ju Nogueira falar que é isso, tá? Que durante o Corrida das Blogueiras do ano passado, quando a blogueirinha participou, ela atrasou 2 horas numa diária. 2 horas. Deixou mais de 100 pessoas esperando para gravar. Então, que todas essas inconstâncias... E assim, lembra que uma coisa que é sempre falada sobre o Corrida é que é caro produzir. Cada hora, cada minuto de gente esperando, gente lá, é dinheiro gasto. É dinheiros que estão saindo. Essa insegurança na hora de gravar, vai não vai, não vai, não dá. E que principalmente pelo Corrida das Blogueiras, né, pelo Corrida ser o reality da Dia, ser um reality muito acessado, com o envolvimento de grandes marcas,
e que tem uma mobilização de pessoas, de elenco, de participantes, que aquilo ali pode mudar a vida deles, é muito complicado você colocar a pessoa que coloca todas as suas vontades e as suas necessidades acima de outras 100 pessoas que... Ancelotti com o Neymar, ele mandou esse papo reto, falou, é a mesma situação. Ancelotti chegou, você é bom? É bom. Mas você vai me obedecer, seu praga? Aí vou. Então você me obedece. Aí, no caso, acho que ela não quis obedecer, foi isso. Que estão ali só esperando você para gravar. Então, por isso que se fala muito que esses stories do Rafa foi uma indireta pra lá de direta, falando sobre estrelismo. E aí, né, ao que se sabe também, teve toda uma conversa para tentarem se entender, para ver se entenderam e tal. Falaram, não, então pensa aí, vê o que você quer e tal. E aí que teve uma demora também da blogueirinha em querer conversar, em querer falar sobre essa situação, em querer dar andamento. Houve uma demora por parte dela também de tentar... Gente, é bem pior do que eu imaginava. E que da parte da Dia foi entendido, então, que para ela não era prioridade. E que ter uma pessoa no elenco, ter uma pessoa em projetos grandes e importantes que se torna uma inconstante, que você não sabe se você pode contar ou não pode, se vai chegar no horário, se não vai, se vai dar problema ou se não vai. Gente, Ju Nogueira. Que mulher. Ai, gente, eu quero ser assim. Tá muito complicado. Então, que por esses motivos, acabou dando a saída da blogueirinha e a não participação dela no Corrida, também por esses motivos, e por essa um pouco falta de resposta, um pouco de, aparentemente, um desinteresse, sabe? E aí, né, a alta cúpula da Dia TV, enfim, as pessoas que tocam essas coisas aí, tiveram que repensar toda essa participação dela em virtude desses contratempos, dessa falta de profissionalismo, né? E isso, de certa forma, igual eu falei, a minha teoria era as entregas comerciais não estavam boas. Isso é o motivo da pessoa dar ruim pra você. Claramente uma falta de comprometimento com o trabalho que tem que ser entregue e uma falta de empatia, profissionalismo, coleguismo com 100 pessoas que estão numa diária tendo que gravar e que só falta você chegar. Ai, gente, por mim, Ju Nogueira de frente com Ju Nogueira, pode fazer, tá? Mas assim, agora eu sei mais um pouco, eu acho que era exatamente isso. Eu entendo uma coisa muito importante que a gente tem que entender também quando a pessoa ela comete erros esporádicos por situações de momento, do que quando ela faz isso. Eu não sei quais são os motivos da blogueirinha ter feito isso, mas a empresa tem que funcionar. A empresa tem que fazer seu dinheiro. E eu acho que o Rafa Dias ter deixado isso claro... Eu acho que eu não faria. Mas o Rafa Dias ter deixado isso claro foi muito importante pra gente entender a narrativa que a Dia estava trazendo a respeito do que o Corrida é. O Corrida talvez seja o projeto mais importante da Dia TV. E eu não tô brincando, deve ser o projeto mais importante. É a prioridade da Dia, é fazer esse projeto acontecer. Ele movimenta o mercado, ele movimenta creators, ele movimenta marcas, ele movimenta tudo. Ele é um projeto que ele tem uma movimentação colossal dentro da internet. Ele muda até a própria forma que o YouTube tá. Ele é um projeto assim. Então você não pode dar margem a erros que podem ser minimizados, que podem não acontecer, né? Você não pode deixar um erro que você falar, olha, não faz esse erro, não tem. E assim, é uma questão profissional. Se eles vão manter a amizade ou não, aí é uma outra história, aí precisa ver se esse profissionalismo ultrapassa a questão da amizade. Eu acho o seguinte, e aí eu vou falar uma coisa que eu já vi Fiedu falando sobre a blogueirinha. A Blogs, ela tem muito a Dia, né? Com a Blogs, eu acho que a Dia ajudou muito a Blogs a ser o que ela é.
Não tô falando que a Blogs não é talentosa, mas eu acho que a Dia deu muito espaço. A gente teve muita coisa incrível sendo produzida pela Dia. E eu acho que é importante a gente pensar nessa relação. Porque assim, sabe uma coisa que eu não gosto, agora é uma opinião pessoal minha, eu acho ruim quando você sai de algum projeto com as coisas meio assim. Eu prefiro que saia de uma forma mais tranquila. Eu sei que em alguns casos não é possível, mas eu não sei, eu não conheço todos os bastidores, mas eu vejo pela minha pouca experiência que é um daqueles casos que as pessoas envolvidas não são maldosas. Então eu repensaria blogs. Eu acho que é importante também você estar passando por esse processo de ficar fora das câmeras para repensar todo esse processo, porque eu te acho você muito foda. Eu acho a blogueirinha muito foda. E assim, eu tenho muito ódio de você por causa de muita coisa que você faz. Eu acho brilhante. Eu falei, eu queria fazer igual. E eu acho o trabalho que o Rafa Dias fez e o tanto que ele progrediu, eu acho incrível. Então é um caso de que todo mundo que tá envolvido são pessoas muito boas no que fazem. Mas não adianta nada você ser muito bom no que faz do que você não entregar bem o que você faz. Então acho que é uma coisa a ser pensada. Mas eu espero que essa situação seja a melhor possível e peço a vocês aí para curtir esse vídeo, deixar seu like e deixar seu comentário sobre: você acha que a Blogs pegou pesado? Você acha que a Blogs está certa? Você acha que a Blogs está sendo escanteada? Você acha que o Rafa Dias pegou pesado? O que você achou do Diva Depressão? O que você achou de Beta Boechat? Do nada, Beta. Então, deixa aí seu comentário, não esquece de se inscrever no canal, ajuda o nosso vídeo. Eu quero falar mais sobre Corrida das Blogueiras, então quanto mais vocês clicarem aqui e ajudarem, mais pessoas podem conhecer eu falando sobre bastidores de televisão na web, que é um assunto que eu adoro. E é isso, tá? Pra você que não me conheceu e não sabe, meu nome é Wayne. Até nunca mais. Tchauzinho pra vocês.